Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um A Conversa Com. Hoje vamos falar com o Pedro Medeiros, que é o autor de uma exposição de fotografia, entre muitas outras coisas, obviamente, que deu resultado neste catálogo de fotografia. E porquê é que eu estou a mostrar isto? Primeiro porque o objetivo é falar com o Pedro Medeiros sobre uma série de coisas que ele já fez, sobre ele ter vivido no Japão, sobre ter fotografado, ter sido um fotógrafo pró no Japão, e também sobre esta exposição, este projeto, Icari, este catálogo, etc. E outra coisa que nós vamos falar, deixa eu ver se está a funcionar o microfone, muito importante que vocês ouçam isto, é que vocês podem ficar com este catálogo de fotografias. Portanto, a exposição Icari já não está patente ao público, a única maneira de terem acesso a ela é através deste catálogo produzido pelo Pedro e pelo Filipe. O Filipe é outra pessoa aqui que nós vamos falar de vez em quando, porque é um amigo em comum do Pedro e eu. Isto é tudo malta fixe de Coimbra. Nós até poderíamos eventualmente estar a gravar isto lá fora, à beira do rio, numa esplanada, etc. Mas as condições para gravar não eram as ideais. Podia estar vento e não sei o quê, haverem pombas. O mais provável era passarem pessoas que nós conhecemos e estarmos 5 em 5 minutos sem interromper para dizer boa tarde aos amigos. Portanto, é tudo boa gente. O projeto é fixe e vocês vão perceber mais sobre isto neste vídeo. Enquanto o Pedro não entra, vou falar-vos de como é que vocês podem ganhar este catálogo. Então é assim, vou falar-vos, quer dizer, os meus gatos estão a acordar da sesta, não sei quanto tempo é que eles me vão deixar falar antes de vocês virem um rabo passar aqui à frente. Então, vocês podem ganhar este exemplar se vocês se envolverem mais com o projeto cultural e pedagógico Japão em Portugal, se vocês se envolverem mais com este canal de YouTube, se vocês se envolverem mais com a página do Facebook, etc. No fundo, as atividades do projeto e tudo o que está a ser desenvolvido do ponto de vista do desenvolvimento dos estudos japoneses em Portugal e da relação entre portugueses e japoneses através da arte, da cultura e da educação, precisa de chegar mais longe, precisa de chegar a mais pessoas. E sendo um projeto que não é financiado, não tem fins lucrativos, eu não ganho nada com isto, ninguém que ajuda o projeto ganha nada com isto, nós não podemos pagar as despesas enormes que são os anúncios. Os anúncios nas redes sociais pagam-se, os anúncios na internet pagam-se em geral e não há fundos para isso. Então, o que nós precisamos mais para poder fazer chegar o projeto mais longe é de facto vocês partilhem, comentem, envolvam-se, contribuam. E, portanto, eu convido-vos a vocês seguirem o link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Têm que seguir este link. A única maneira é através deste link. Vocês lerem o que lá está no link, participarem e habilitarem-se a ganhar isto, que depois vos vai ser comodamente enviado pelo correio para a vossa casinha e até em correio registado. E vocês até vão conseguir seguir o código de barras do correio registado, saberem quando é que ele vai ser entregue e alterar a data de entrega para a vossa conveniência, etc. É tudo pensado na ótica do utilizador. Ora bem, eu tenho aqui o Pedro a dizer que já está quase preparado. Enquanto ele não está preparado, alguns de vocês, noutros vídeos, as coisas que as pessoas me perguntam são sempre muito diferentes daquilo que eu estou à espera, mas são sempre boas. Alguns de vocês pediram-me para ver mais do setup, esta coisa que eu gravo aqui. O setup não é nada especial, pessoal, não é nada profissional. O setup é a minha sala, ali é a escada para os quartos, ali são os sapatos todos da entrada. Ali é um calendário que eu esqueci de mudar para maio e ainda está em abril. E aqui é o sofá-cama, as cenas dos gatos e eu. E ali é a casa de banho e a cozinha. É um setup muito básico. E este sou eu que estou fully clothed, porque eu arranjo-me para fazer as coisas, está bem? Eu não faço isto de pijama. Mentira. Já fiz 2 ou 3 em que as calças eram de pijama. Tenho que admitir que sim. Mas ultimamente não. Ultimamente tenho sido mais pronto. Então o setup não tem nada especial. Isto é a minha casa. Como eu vos disse, o projeto não tem ainda um estúdio. Acho que isso é assim um sonho longínquo. Seria muito bom. Também não temos um editor de vídeo. Pronto. Então, novidades que estão programadas. No verão, provavelmente em julho, aqui neste canal de YouTube, vai haver uma série de vídeos sobre aprendizagem de kanji. Porque já havia uma série de vídeos anteriores, que era o caminho do kanji,
E foram feitos alguns vídeos e depois foram feitos workshops e foram feitos cursos e tal. Entretanto, era uma coisa que eu não tinha continuado a fazer, porque não é a minha área de especialidade, eu não sou professora de língua japonesa, mas algumas pessoas estão a preparar-se para o GLPT. O GLPT deste ano não vai ser em Portugal outra vez, foi cancelado, mas algumas pessoas estão-se a preparar para o fazer. Então pediram, queremos mais coisas sobre kanji, mesmo que não sejam aulas, mesmo que sejam só curiosidades ou coisas motivacionais e tal. Eu disse, tá bem. Então é uma coisa que é um work in progress, é uma coisa que tem que ser mais bem preparada e vai para o ar no verão. Portanto, vocês vão ter assim uma espécie de curso de verão de motivação para continuarem a estudar kanji. Vamos ver se o Pedro já está aqui para entrar. Ok, ele já está. Vou admitir aqui. Em princípio, ele vai entrar já a seguir. Olá, Pedro! Viva! Inês, estás boa? Espera aí, tens que me ver. Tenho Tudo bem? que ver. Agora já. Ok. Tudo bem? Tudo bem. E contigo? Também, tudo ótimo. Cá vamos. Estás do outro lado do rio. Estava aqui a dizer na introdução que quase podíamos fazer isto numa esplanada, mas podia sempre acontecer qualquer coisa para chatear e interromper. Mas vou fazer assim. Muito bem, estou na Alta de Coimbra. Pois, por isso é que eu estou a dizer que estás do outro lado do rio. Eu estou na Alta de Santa Clara. Tu vives em Santa Clara, ótimo. Estou na Alta de Santa Clara, desde há 2 anos. Também antes morava mais ou menos aí. Mas pronto. Muito bem. Então, estou aqui com... Chegou perfeitamente. Muito bem. Ikari. Ikari, chegaram 2. Depois no final do vídeo eu faço um apóstrofo e explico como é que as pessoas podem ganhar isto. Muito bem. Então, obrigada por teres Nada, é um prazer. Obrigado pelo convite. Disponibilizar estes catálogos, porque é uma exposição que realmente já não se pode ver em lado nenhum, pois não? Neste momento não. Ela esteve em 2018 em Coimbra, aqui na Sala da Cidade. Em 2019 esteve no Centro Português de Fotografia do Porto e depois no Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa. Neste momento está à espera de mais solicitações. De preferência, eu gostava que a exposição acontecesse fora de Portugal. Há uma perspectiva, ou pode haver algumas perspectivas da exposição ainda ir ao Japão, o que eu gostaria muito, porque cumpria um dos seus objetivos. Mas, sim, neste momento em Portugal, agora para já não. Mas vamos ver, no futuro pode haver boas notícias. Eu espero que sim. E acho que é muito interessante ter havido uma exposição que resultasse da tua estadia do Japão, porque isso é raro, porque foi uma estadia prolongada, foi teres realmente vivido lá, estar completamente integrado na sociedade. E a esmagadora maioria dos trabalhos assim de reportagem fotográfica ou até de exposição de fotografia artística são residências artísticas ou são viagens propositadamente para a fotografia, mas não são o resultado de uma vivência tão prolongada. E essa é a minha impressão, não só das tuas fotografias, mas de ti como pessoa e da Catarina. A minha impressão é que as pessoas veem de uma maneira diferente quando vivem lá. E aquilo que necessariamente escolhem fotografar é diferente. Fala-me um bocadinho de como é que isso é para ti. Sim, sem dúvida. Quer dizer, eu senti-me um habitante da cidade de Kyoto. Quer dizer, no fundo, o trabalho fotográfico foi todo feito em contexto de imersão, como tu estavas a dizer, e muito bem. Eu não fui para o Japão no contexto de uma encomenda fotográfica ou de uma residência artística. Fui para viver, para passar um tempo da minha vida que resultou em 2 anos, praticamente, de estadia no Japão. E então fui construindo o meu dia-a-dia de uma forma completamente livre, o que me dava bastante prazer em termos fotográficos, precisamente não ter aquela coisa de ter uma curadoria ou de ter que corresponder a X número de imagens ou a um determinado tema em concreto. Não, eu estava a descobrir a cidade de Kyoto, estava a descobrir a cultura japonesa e tinha todo o tempo do mundo, vá lá, por assim dizer, para fotografar os assuntos que me interessavam, quer dizer, e então fazia Kyoto é uma cidade fantástica em termos históricos, em termos culturais, como sabes, não é? E além do mais, é uma cidade completamente plana, o que permitia que eu andasse quilómetros e quilómetros e quilómetros a pé, andava a fotografar por vezes 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas seguidas, a fotografar a cidade e uma série de acontecimentos, de eventos que aconteciam
na cidade de Kyoto, que é uma cidade fantástica, que conjuga os aspectos da ancestralidade e da história do Japão, depois com o lado também urbano, quer dizer, porque é uma cidade que conjuga quase na perfeição, por assim dizer, porque os japoneses acho que têm essa obsessão de serem quase perfeitos numa série de assuntos, embora a perfeição todos sabemos não existe, mas há precisamente essa comunicação entre o antigo e o contemporâneo, entre a história e a contemporaneidade, ao mesmo tempo também que há entre a comunicação perfeita entre a natureza e a urbanidade. É um uma prazer cidade enorme. extremamente agradável de se viver e de se trabalhar e de se estudar e de tudo, porque também tenho essa ideia, é uma cidade em que nós podemos pôr-nos a caminhar sem pensar, é só... É mesmo aquela coisa do... Não é por acaso que o Kyoto tem uma zona que se chama Passeio do Filósofo, mas é Verdade. mesmo o exercício é o do Passeio do Filósofo, é pôr o corpo a caminhar, porque é fácil, porque é plano, porque tem ruas muito amplas, porque é uma cidade que convida a nós caminharmos e deixarmos a nossa mente ir absorvendo as coisas e não julgando Sem dúvida. e sentirmos e vemos sempre coisas lindas. É É verdade. uma população, eu acho que mais em Kyoto do que em Tóquio, por exemplo, é um estilo de vida na cidade, as pessoas cultivam o bom gosto. E como cultivam o bom gosto e, em média, a população tem um gosto mais refinado do que no resto do Japão, temos aquela coisa toda de ter sido a cidade imperial, etc. Existe uma história do bom gosto na população em geral. É tudo lindo. Um jardinzinho à É entrada de verdade. uma casa que pode ter 1 metro quadrado. É É um verdade. microcosmos perfeitamente arranjado. A entrada de uma loja tem uma montrazinha pequenina. Todos os pedacinhos onde o nosso olhar poisa têm encanto. E eu acho que isso cultiva nas pessoas que vivem na cidade um estar predisposto também para produzir isso elas próprias e para se deixarem encantar. É É uma verdade. cidade onde eu encontro menos pressa, menos bulício Sim. do que, por exemplo, Tóquio. Ah, só para dar o exemplo que é mais conhecido, ou Osaka até. Embora não seja uma pasmaceira, é muito animada. Está É sempre muito coisas a animado, acontecer. sem dúvida. Sem dúvida, porque temos, quer dizer, como dizias e muito bem, temos, por um lado, toda a parte, há uma série de eventos históricos que a cidade revive, e revive há 3 festivais grandes, conhecidos, que vêm nos guias, não é? Que é a festa de Gion Matsuri, depois há a Jidai Matsuri, que é a festa o Festival das Eras, em que há um Em desfile setembro. enorme na cidade, em que as pessoas se vestem desde o Japão feudal até ao século XIX, e depois há a outra que é a Aoi Matsuri, que é em Shimogamo Jinja. Mas, à parte dessas, cada templo, em cada rua, ao longo do ano, vai tendo uma série de eventos, de reviver, de calendários das colheitas, dos deuses shintoístas, de cerimónias budistas, que estão sempre a acontecer e que são sempre novidade. A cidade está em constante efervescência. E depois, claro, quer dizer, podemos encontrar uma loja antiga de shamisen, ou eu tive a oportunidade de fotografar, por exemplo, uma fábrica de um senhor que era quem fazia as cordas para os instrumentos tradicionais do Japão, nomeadamente para o shamisen e para uma harpa, para koto e para o shamisen. Depois temos uma rua onde é possível ver sedas, mas depois temos uma oficina onde temos gente a fazer as esculturas budistas, quer dizer, e tudo isso a cidade é uma efervescência constante, quer dizer, e depois, por outro lado, como dizias, e bem, se quisermos animação, vamos para a baixa da cidade e também podemos perder o juízo Até às facilmente, 5 da manhã, sim. até às 5 Sim, da manhã, sim. sem dúvida. Quando lhes E bate a isso energia, também lhes bate a energia a sério. isso é extraordinário, quer dizer, porque é uma cidade pioneira em variedíssimas coisas, em termos do Japão Imperial, quer dizer, foi capital até ao final do século XIX,
E também noutros aspectos, quer dizer, no fundo a cidade que dá origem ao Teatro No, que é a expressão teatral dramática mais importante que existe no Japão, o Kabuki, o próprio cinema, quando surgiu em Kyoto, começou Lá a ser está, eu feito. acho que tem muito a ver com a população ser a generalidade da população ser muito cultivada para o bom gosto e apreciar a arte em geral. E depois uma nova arte, uma nova forma de expressão artística, quando aparece, é muito abraçada, é logo consumida. Há uma sede ainda hoje de consumir aquilo que é a nova arte, a vanguarda. Ou seja, mesmo para os artistas de arte contemporânea, mesmo para os performers, para os que já nem se definem como se sou pintor, se sou escultor, se sou músico, sou um artista em geral, não é? Porque a arte contemporânea derrubou essas fronteiras entre as disciplinas. Mesmo esses, eu acho que Kyoto é uma cidade muito profícua e muito produtiva. E que chama muito à criação, também foi isso que eu senti. E a minha outra pergunta era no sentido de, há aqui muitas fotografias em que tu tocas em pessoas, e é uma pergunta inevitável. É fácil, eu já sei, eu tenho a minha resposta, mas quero mostrar a tua a quem está a ver. É fácil, difícil, como é para ti fotografar pessoas no Japão, em particular em Kyoto? Ora bom, à primeira vista, nos primeiros dias, ou lá por assim dizer, nas primeiras incursões, parecia mais ou menos difícil, mas depois, com o passar do tempo, tornou-se fácil. Primeiro porquê? Porque eu acho que os japoneses, e essa é uma impressão que nós temos, que quem vai ao Japão, ou quem vive lá, ou quem vai muitas vezes, como é o teu caso também, eles gostam imenso de fotografar. Adoram fotografia e têm uma história fabulosa na fotografia contemporânea, têm excelentes fotógrafos, não só na fotografia, nas artes, em tudo, mas têm muito boa fotografia japonesa, da qual eu gosto muito. Portanto, eles tanto gostam de fotografar, como há uma espécie de uma timidez que nós conhecemos nos japoneses, mas que depois é uma timidez que ao mesmo tempo permite que haja uma invasão da nossa parte. Uma invasão até ao ponto de eles quererem ser invadidos, porque os japoneses deixam-nos invadir até ao ponto de eles quererem, porque quando o sinal é vermelho, ou quando é janai, é janai, e não há hipótese nenhuma. Mas eu depois achei fácil, porque também comecei-me a sentir, se calhar, parte daquilo, e todos os dias andava por vários sítios, e achei fácil, embora em algumas circunstâncias e em algumas situações devo admitir que fui um intruso e não pedi a licença para fotografar, porque precisamente por essa sedução que existe quando se está a fotografar outra cultura, e é totalmente diferente do que fotografarmos o nosso país, essa sedução faz com que haja também algo de quase instintivo de transgressão, no sentido de dizer, de pensarmos, é muito rápido, quer dizer, ou pensarmos ou não pensarmos. Exatamente, não é isso, é antes de pensar. Não é permitido fotografar aquilo, mas entretanto já fotografámos. E eu senti muita liberdade e fui fotografando, quer dizer, não tive propriamente situações adversas a fotografar pessoas no dia a dia na rua. Há alguns eventos que aparecem, há fotografias que aparecem no livro, nas quais eu estou a fotografar eventos, e aí eu pedi autorização. Ou então em algumas, eu estava também, estive a trabalhar com um projeto editorial que é o Kyoto Journal, que foi criado por um americano, John Anderson, que está desde 80 e pouco a viver em Kyoto, casou com uma senhora japonesa, e ele tem esse projeto editorial, e eu fiz parte durante um tempo desse projeto editorial, com uma jornalista e escritora japonesa, também Mizuho Toyoshima, e eu acompanhava em algumas coisas, e isso também tornou, ou possibilitou que algumas portas fossem abertas, porque era sempre um gaijin, era um estrangeiro, mas conseguia entrar em alguns eventos com um crachá de imprensa, e isso permitia-me... Isso é importante, o estarmos uchi.
o estarmos do lado de dentro. Do lado de dentro, exatamente. E aí tive, quer dizer, tive sorte. E eu acho que as coisas, por um lado são sorte, por outro lado são trabalho, quer dizer, porque eu quis. É claro, se me disseres, eu não fiz parte daquela cultura, é impossível em 2 anos tu fazeres parte integral daquela cultura, mas senti-me efetivamente um habitante da cidade de Kyoto no tempo em que estive lá a viver, porque acordava todos os dias, porque respirava aquele ar, porque aquela já era a minha rua, era a minha casa, e isso em termos emocionais, em termos também intelectuais, é muito mais forte do que tu ires e voltares. Há aqui algumas fotografias que eu gostava de destacar, porque eu acho que o teu olhar, obviamente, o olhar de cada pessoa é sempre diferente. E o teu olhar eu achei interessante e tenho as minhas interpretações. Isto que a arte é uma obra aberta, não é? Cada um tem as suas interpretações, não precisas de esclarecer se não quiseres. Uma delas é esta aqui, que é sobre uma geisha a caminhar na rua, no que eu calculo que seja o bairro de Gion. É uma Mai. Diz, é uma força. Maiko, sim, ainda é uma Maiko, ainda não é uma geisha. Mas mesmo assim, é uma visão de uma Maiko muito disfórica ou anti-eufórica, não é? Portanto, que é essa que eu achei que era o teu ponto de vista sobre isto. Existe aqui um toque, talvez, de. Não é bem tristeza, mas é assim. Não é. As Maiko, as Geiko também, as geishas também, mas as Maiko em particular estão muito associadas à festa, a momento festivo. E as roupas delas, para quem não sabe e está aqui a ver, são muito mais vivas em cores e em formatos e em padrões do que as das geishas. As geishas têm umas roupas mais sóbrias. A decoração do cabelo, o kenzashi e tudo nas Maiko lembra a jovialidade, a festa, a energia. E esta é uma mulher, uma rapariga, que tu apanhaste até de olhos baixos, de olhar para o chão, e um olhar mais, enfim, mais recatado, e numa rua vazia. E numa rua, Sim. ela, assim, há à volta dela uma aura de solidão. Solidão. Sim, e eu acho que era isso que tu estavas a apontar aqui, não é? Explica lá as coisas por trás desta tua impressão. Sim, absolutamente, quer dizer, porque existem horas do dia em que as Maiko ou as Geiko saem das suas casas, saem ou entram para ir trabalhar, para ir fazer o seu trabalho de animação, como nós sabemos, tocam instrumentos, dançam, fazem jogos, uma série de coisas interessantíssimas em termos culturais e riquíssimas. E eu procurava, portanto, há 4 ou 5 bairros importantes. Essa foi em Gion. Havia um bairro também, o mais antigo de todos, até era muito próximo de minha casa, que eu vivia na zona norte de Kyoto, e era o bairro de Kamichiken. E então o que é que eu procurava? Eu procurava ir, porque comecei a saber e a estudar que elas saíam e entravam àquelas horas, e eu, muitas vezes, às 6 da tarde, ou às 8, aquelas horas que eu sabia, estava por ali. Mas estava por ali de uma forma a tentar ser invisível. Não é possível, mas de alguma forma tentando. Precisamente para quê? Por um lado, para não fazer uma fotografia em pose. Como sabes, também elas não gostam propriamente de ser fotografadas fora de ambientes... Fora do compromisso para o qual elas foram contratadas, sim. Absolutamente, mas eu queria precisamente esse outro lado, de alguma forma, e como disseste muito bem, o outro olhar, tentar tocar mais fundo, talvez na solidão, que está patente também nessa fotografia. Então isso é numa rua de Gion. Eu muitas vezes, quando estou a fotografar, utilizo também uma estratégia. Não sou só eu, não inventei a pólvora, nem a roda, como se costuma dizer, mas em vez de colocar a minha câmera ao nível do olhar, coloco ao nível da cintura ou do peito ou assim. Portanto, ela basicamente passou por mim e não sei se reparou ou não que eu estaria a fotografar. E fotografei. Fiz algumas fotografias desse tipo e essa basicamente é a história dessa fotografia que depois me agradou muito. Quando vi disse, ok, era isto que eu queria, quer dizer, de certa forma, para fugir do padrão
Sim, o padrão é muito de pose, é muito desapanhar no sentido de tirar a fotografia, não é? Desapanhar como sendo um ser à parte do ser humano. E eu acho que o que existe aqui é a dimensão humana delas. Verdade. Há uma rapariga por trás de toda aquela maquilhagem, Sim. roupagem e coisas, a fazer a sua vida o melhor que pode, a ir para o trabalho o melhor que pode, mas que tem Sem às dúvida. costas esse peso milenar do que é a cultura das maiko e das geishas no Japão. Sim, Sem dúvida. isso nota-se ali na fotografia, por isso é que eu gostei muito dela. E outra que eu vou referir aqui são as fotografias, desculpa, são assim, as minhas escolhas são esquisitas. Outra é esta aqui. Ótimo. Eu gosto imenso dessa fotografia. Queres que eu fale primeiro ou falas tu? Podes falar tu. Não, fala, força Inês. Então, é assim, ainda no outro dia, para preparar as coisas dos webinários que eu dou sobre cultura japonesa, ainda no outro dia eu estava à procura de uma imagem ideal. Não vou usar no meu webinar a tua, tá bem? Mas estava à procura de uma imagem ideal para transmitir aquela coisa muito específica da vida do Japão, que é, há um lugar para cada coisa e há um lugar para cada pessoa. E todas as situações são hierarquizadas e a gente tem que saber qual é o nosso lugar naquela situação, ou naquele contexto, ou naquele trabalho, não sei o quê. E esta coisa de cada um tem um lugar, aqui está perfeitamente exemplificada. Se tu queres apanhar o comboio, pões os teus pés aqui. E isso está não só marcado fisicamente, comunicado verbalmente ou iconograficamente em muitas situações no território. Temos marcações no chão para esperar para pagar no chão da loja de conveniência, por exemplo, coisas assim, claro, à espera do comboio, como este ou outros. Não só está visível, como é uma coisa que também interfere muito nas relações sociais e nas relações humanas. E é provavelmente o maior impacto que um ocidental tem ao chegar ao Japão. Então eu achei, uau, esta fotografia tem tão pouca coisa e tem tanta coisa ao mesmo tempo. Estou totalmente de acordo contigo e acho que disseste praticamente tudo. E a ideia da fotografia foi precisamente essa. Quer dizer, tudo tem um lugar, tudo tem disciplina, tudo tem um tempo e um lugar próprio. É uma sociedade em tudo coletivista e organizada. O bem dos outros está sempre primeiro do que o nosso bem. Nas sociedades ocidentais somos individualistas, ali não. Portanto, e nessa disciplina há todas as questões que tu falaste e há essas sinaléticas por toda a parte. Essa chamou-me a atenção em especial porque tinha sido pintadinha de fresco. Isso, curiosamente, é numa rua, não é numa estação de comboio. Isso é numa rua próximo antes de passar casa. a rua, aquelas antes das passadeiras. Antes das passadeiras, exatamente, e eu presumo também para avisar, como à frente havia um local de passagem de água, de um bueirozinho, uma coisa qualquer, ou seja, alguma situação que podia colocar em perigo o transeunte, exatamente, isso tinha sido acabado de pintar. Eu fiquei fascinadíssimo. Disse, isto era nós nunca vamos encontrar uma sinalética destas no Ocidente, em parte nenhuma, porque é mesmo como tu dizias há pouco, os seus pés são para colocar aqui. Portanto, quando for a atravessar, coloque os pezinhos, pense 3, 4, 5, 6, 7 vezes antes de dar o próximo passo. E isso, no fundo, essa imagem, como tu dizias bem, uma imagem que parece que tem tão pouco e tem muito. Acaba por ser fazer uma síntese do que é a disciplina japonesa. É isso, exatamente. Eu gosto imenso assim. E aquilo que significa também, adorei. E adorei as tuas diagonais. Eu tenho uma queda por linhas diagonais na fotografia. Eu notei, por exemplo, uma das coisas que me aconteceu quando criei Instagram, que foi muito recentemente, porque eu não percebia do Instagram de todo, ainda não percebo, mas uma das primeiras coisas que aconteceu foi as primeiras imagens que pus, não estava a pensar nisso, e depois alguém me estava a falar, não, tens que, curadoria da tua própria imagem do Instagram, e eu fui ver, pronto, está bem, deixa-me ver isto em grelha. E eu percebi, ok, todas as minhas imagens têm uma linha diagonal e é toda na mesma orientação. Que eu já sabia dos tempos da arte de António Rui que eu tinha essa tendência da construção da imagem com estas linhas. Portanto, esta bateu no meu ponto sensível. Por isso é que eu notei dela. Muito bem. Porque introduz ali, e não é por acaso, isto para quem não tem uma formação em artes, as linhas diagonais fortes numa composição significam instabilidade e introduzem na pessoa que está a ver a imagem uma sensação de um pouco de perigo ou um pouco de nervoso, instabilidade e insegurança. De desequilíbrio.
Desequilíbrio, claro. Portanto, vocês podem não saber que é isso que a imagem vos está a provocar, mas quem a construiu-a deliberadamente para isso. Exatamente. Portanto, eu adorei o contraste entre uma linha que, na linguagem da arte ocidental, transmite desequilíbrio, instabilidade e ansiedade, e a ideia da suprema estabilidade, que é o lugar dos teus pés é aqui. É aqui. E que significa precisamente segurança e estabilidade para os japoneses. Ou seja, é esse o contraste das culturas. É que para os japoneses isto não é visto como controlo ou falta de opção, ou não é de todo, é visto como, olha, ainda bem, nós sabemos exatamente o que fazer. Claro, e está aqui para nos proteger e para nos ajudar. Exatamente. E é uma maneira de perspectivar completamente oposta à da tendência ocidental. E eu diria, em particular, a tendência dos portugueses, que é, se alguma coisa nos quer controlar, a tendência tuga é logo, não, dar a volta. Eu sou anti-sistema, anti-autoridade. Nós estamos sempre à procura de algo, de um furozinho numa lei, de algo que nos permita não cumprir. Completamente. E eles são ao contrário, eles sentem-se mais confortáveis, estou a dizer eles abrangentemente japoneses, cultura japonesa como um todo, estou a generalizar obviamente, mas de uma maneira geral, a estabilidade dá conforto, segurança e beneficia o indivíduo. É visto como algo que beneficia o indivíduo, portanto é uma perspectiva completamente diferente. Portanto, sim, adorei esta síntese. Estas são aquelas duas que eu destaquei porque queria falar sobre elas. Mas se tu tiveres mais alguma imagem aqui no catálogo que queres destacar, força diz que eu mostro aqui na filmagem. Quer dizer, eu acho que para um fotógrafo é sempre difícil estar a destacar, porque todas elas têm, obviamente, um significado, um conteúdo e funcionam de forma importante. Se calhar eu destacaria o facto do prazer que foi também fazer a sequência do livro. Fala sobre isso. Como é que foi fazer Porque uma coisa é uma exposição, outra coisa é um livro. Sem dúvida. A parte editorial, a parte de edição de um livro é muito fascinante e é diferente da parte de sequência e do layout de exposição. Neste aspecto, o que aconteceu, eu trabalhei, aliás, o Filipe Ribeiro tem um texto no livro, é um amigo, um grande camarada, e além de ser um amigo e um grande camarada, é um indivíduo que também, e do seu conhecimento sobre a arte, é um indivíduo que também viveu no Japão, viveu em Tóquio, portanto, daí o facto de eu o convidar para trabalhar comigo neste projeto, para escrever o texto, não só o seu conhecimento da arte, mas também o facto de ter conhecimento na arte oriental e o facto de ter lá vivido também ter sentido. E esse trabalho foi feito comigo, com o Filipe. Houve outras pessoas que também, não muitas, mas muito poucas, que visionaram as imagens. A minha mulher também viu e também ajudou. Mas o que se faz aqui, e esse trabalho é um trabalho muito interessante, mas que provoca sempre alguma ansiedade em quem está a editar um livro, que é, repara, o livro terá 100 e tal imagens. Eu tinha centenas e centenas de fotografias. Pois, exato. Porque é que são essas e não são outras? Exato. Porque é que esse trabalho é um trabalho, em termos interior, em termos emocionais, é um tumulto para se conseguir chegar, para se conseguir espremer e ter uma síntese e dizer, não, estas são as imagens que contam a história que eu quero contar. O que foi feito foi, em muitas sessões, as fotografias são colocadas eu no fundo faço como aprendi a fazer na altura, quando eu estive ligado aos encontros de fotografia, eu faço provas em papel fotográfico, mais pequenas, e depois espalho-as no chão, todas. E depois vamos tirando e pondo. E depois vamos criando linguagem entre elas. É que vai-se formando uma história ao mesmo tempo que se vai pondo e tirando. Pelo menos também é essa a minha experiência. E não é raro uma coisa que se tirou, depois voltar-se a pôr e vice-versa, porque faz mais sentido na história. Mas é muito interessante que a história é criada pelas imagens. Quando estão todas juntas, porque também não pode ser à vez, elas têm que dialogar umas com as outras, não é? Claro que sim. E nós sentimos que as fotografias depois acabam por dialogar, seja em termos gráficos, seja em termos de conteúdo. Claro que
também não queríamos ser tão, como é que eu ia dizer, tão lineares quanto dizer, não, aqui vamos só colocar o Japão antigo, aqui vamos só colocar o Japão contemporâneo. Não, tentou-se criar equilíbrios e desequilíbrios ao longo do livro, de forma a que pudessem haver imagens diferentes também a comunicar umas com as outras. Cada imagem sei lá, é um pedaço do que eu vivi. E diria mesmo que, sendo, obviamente, a exposição foi sobre fotografias tiradas no Japão, e em particular nessa tua estadia em Kyoto. Mas, para além de ser um livro de fotografias do Japão, é um livro de fotografias, ponto. Sem Ou dúvida. seja, há muitas destas fotografias que o Japão não é o tema delas. Elas aconteceram no Japão, mas o Japão Sim, não é o tema é verdade. delas. Sim, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de outra, talvez esta. Tentar isolá-la aqui. Esta do corvo e dos cemitérios. É uma delas. Obviamente estamos aqui a falar do tema da mortalidade, do tema das dimensões espirituais, do tema de se existimos só nesta vida ou não, que é um tema muito pertinente para aquela parte do mundo. Portanto, as lápides do cemitério e o corvo. Isto não tem aqui nada muito especificamente japonês nesta fotografia. Tem e não tem, mas ela tem não... e não tem. Tem e não tem, Sim, mas ela podia não... ser... Diz. Podia ser noutro local da Ásia, nomeadamente, ou do mundo. Mas esse é um cemitério interessante em Kyoto, é um cemitério enorme, um dos cemitérios principais, que obviamente é incontornável termos que visitar e conhecer também esse lado do culto da morte no budismo e nos cemitérios, e que me impressionou muito. Fotografei imenso esse cemitério. Depois selecionei essa para o livro. Também pela vivência cotidiana, eu adoro corvos, já gostava de corvos. E o karasu, como sabes, é o nome do corvo em japonês, são uma constante no Japão. Sim, e são a coisa menos tímida que possam imaginar. Ora, aí está. Sim. Porque eu quando cheguei pensei assim, bem, estes karasus, estes corvos vão fugir de mim, Não. ou vai haver... Não, há sempre aquela coisa também que nós vamos buscar ao Hitchcock. Eu não tenho medo de pássaros, mas quem eventualmente possa ter, e de repente leva aqui uma bicada, não há bicada nenhuma, eles vêm perto, quer dizer, também não se deixam agarrar, mas vêm buscar comida, vão para cima dos telhados, das antenas, convivem, e é uma ave fantástica. Sou um grande... tenho um grande fascínio por karasus. Eu acho que isso é uma das coisas espetaculares de se viver no Japão, e Kyoto é uma das poucas cidades que, sendo uma cidade, tu ainda tens muita proximidade com a natureza. Há muitos animais na cidade, e que não são animais perigosos, claro, são corvo e mais alguns, mas há animais na cidade. Sim, garças, exato. Muitas garças. Os lagos, os parques dos templos têm animais, e os animais estão habituados às pessoas, e portanto nota-se que não há receio. Não há nervoso. O animal não se movimenta de uma forma nervosa. O animal às vezes está a olhar para nós de lado e está assim, tu estás aí, eu estou aqui, está bem, estamos cá. que é uma resposta que nos faz pensar como é que esta população vive com os animais, que os animais têm estes comportamentos, não é? Vivem com um respeito enorme pela natureza, como nós sabemos, e pelos animais. Ou seja, os animais têm um ADN milenar, ou secular, pelo menos, vá lá, no qual estão habituados a que os seres humanos não lhes façam mal. É o que estamos a falar no fundo. Quer dizer, não há ninguém que vá agredir um corvo, ou uma garça, ou uma carpa. Quer dizer, as pessoas não apanham carpas nos lagos, ninguém faz mal aos animais. E isso é patente na relação que se tem com os animais e com a natureza toda. Estavas há pouco a falar que Kyoto há uma série de jardins, e há precisamente essa proximidade, não é quase, tu consegues estar num ambiente urbano, onde tens logo casas de pachinko e de diversão de todo o tipo que se possa imaginar, mais picantes e menos picantes, com todo o tipo de
de seduções que o ser humano possa ter, mas ao mesmo tempo tens uma ruralidade muito próxima. Eu andava a passear e de repente estás num monte, sobes a uma pequena montanha, a um pequeno monte, e estás completamente instalado no meio da natureza, e de uma natureza que é inviolável, à qual ninguém causa dano. E isso realmente é incomparável com outros países do mundo, com a Europa. Quer dizer, também terá jardins muito cuidados, mas de regra geral estão fechados, e aí há quase a percepção do que a natureza é e do que a relação entre o humano e a natureza é completamente diferente. Porque eu acho que no mundo ocidental existe uma percepção dos jardins e dos parques como espaços de usufruto dos seres humanos. No Japão, a natureza é que existe primeiro. E nós estamos lá a ocupar o espaço que podemos, mas nunca sequer imaginar invadir tudo. A natureza tem sempre que continuar a existir. É como que existe, pum. Nós somos umas coisinhas temporalmente pequeninas que passam pela experiência de um modo fugaz, mas não há essa percepção de que os parques e jardins existem para as pessoas. Não. Os parques e jardins existem. Ponto. É verdade. As pessoas é que, durante um pequeno, curto espaço de tempo, habitam ali também. Usufruem deles, mas só assim faz favor, com licença. É verdade, é absolutamente verdade. Eu fiquei seduzido com a forma como eles tratam a natureza, como convivem com a natureza. Cuidado com as árvores, tu deves ter visto várias vezes também. Que as embrulham no inverno para elas não ficarem danificadas. Sim. Envelhecem até, como se costuma dizer, já não perder mais, com estacas, com suportes, de forma a que não haja uma árvore derrubada. Lá está, esse lado inviolável, de como estavas a dizer, da natureza por si existe, e nós somos uma parte dela, quer dizer, o homem é uma parte dela no Japão, e isso é muito pacificador em termos mentais. Claro que a sociedade japonesa contemporânea tem imensos problemas e é importante também termos essa noção, também tem imensos problemas. Não há culturas perfeitas. Não há culturas perfeitas, claro, mas estamos aqui a focar-nos, obviamente, num elemento de fascínio e de interesse e de aprendizagem. E uma das coisas que eu acho que, de uma maneira geral, as culturas ocidentais deviam aprender com o Japão e com a sabedoria japonesa, porque também não são todos os japoneses que têm consciência da sabedoria antiga japonesa, não é? Mas claro. Com o que essa fonte tem para nos dar de beber, que é a sabedoria antiga japonesa, é a relação do homem com a natureza. E a relação homem em geral, homem-humanidade com a natureza. E também proporciona, do ponto de vista da perspectiva artística, fotográfica e não só, também proporciona imagens muito interessantes. E eu aqui estou a usar imagens mais do que fotografia. Imagens, no sentido de configurações imagéticas, mas também configurações mentais. Essa coisa de tu estavas a dizer de... E também já me aconteceu, estar numa rua em que estou a ver bares de hostess. Portanto, lá está, em que existe literalmente o mercado de consumo de seres humanos. Porque os bares de hostess são isso. São pagar por estares com um homem, uma mulher que te atrai. Há o elemento de estar-se a pagar pelo ato da atração. Não pelo ato da consumação, mas pela da atração. E na rua ao lado, tu podes ter um templo com um parque e um jardim em que a própria natureza é sacralizada. E as duas coisas estão literalmente a 5 metros uma da outra. Isso é fascinante. Eu tive esse choque também. Não é? Eu também. E depois isso cria uma imagem mental na nossa cabeça, porque dentro do nosso campo visual as duas coisas existem. Portanto, é mais do que uma imagem no sentido de podermos captá-la numa fotografia. É termos a ocasião de, no nosso campo de visão, configurar uma imagem mental que eu acho que apazigua os contrastes. Porque percebemos que as duas coisas existem sem nenhuma ter que julgar a outra ou excluir a outra ou haver guerra ali entre os dois mundos e os dois universos. Sim, sem dúvida. Não há esse julgamento e não temos a questão da culpa judaico-cristã, católica e do pecado e da punição. Quer dizer, também há punições,
há punições no Japão, como há em todos os lados, nas hierarquias. As hierarquias, como estavas a dizer, são muito fortes em termos sociais. E há suicídios, há um lado negativo que nós sabemos e que tu sabes muito bem. Mas as coisas coabitam. E o que é interessante, eu falava com o Filipe também sobre isso de Tóquio, então a coisa é muito mais... Tens bairros, Kabukicho, só para os prazeres mais loucos e sexuais e perversos, que se possa... Perversão é um adjetivo demasiado forte, lá está, já estou a julgar, já é o meu espírito de julgamento, porque não é, quer dizer, a pessoa pode fazer o que quiser, e o Japão é uma prova disso, porque os japoneses fazem as coisas mais mirabolantes, vá lá por assim dizer, em espaços próprios e definidos, Exato. sem colidirem com o outro. Eu lembro de estar a falar com um japonês e ele dar-me uma figura, uma metáfora que tem a ver com as portas de correr, com o shoji, depois tem aquele aspecto de luz difusa, que é fantástico, que as casas têm, que é maravilhoso. E ele explicou-me, dizia-me que, porque eu dizia, mas no Japão, aquelas coisas, no Japão podes fazer isto? Ele, podes. Mas também podes fazer aquilo? Podes. Eu assim, mas ele podes fazer sempre nos sítios devidos, não fazes no espaço público, isso não fazes, não feres a sensibilidade de ninguém. Então deu-me o exemplo das portas de correr. O que é que acontece? Depois de correrem as portas, estás por tua conta. Mas enquanto as portas não correm, estás exposto ao outro, portanto, e tu não podes agredir o outro. Agora, quando as portas correm, as pessoas dentro dessas portas sabem para o que vão e fazem o que quiserem, quer dizer, e é como tu dizes, quer dizer, ao mesmo tempo ao lado, depois abres a porta, sais e tens um templo e podes ir fazer uma oração. E não há culpa. Uhum. É uma maneira de viver que eu acho que quando nós vamos viver no estrangeiro ou passamos algum tempo a viver no estrangeiro, nós aprendemos sempre muito, porque temos sempre que nos pôr na posição da outra cultura, na posição das outras pessoas. Nós ali é que temos que aprender sobre nós e sobre a nossa flexibilidade às diferenças. Para todo o lado isto acontece, mas por maioria de razão para o Japão, acho eu, isso acontece mais ou é mais desafiante, porque há uma série de ideias acerca do certo, do errado, não é? A bússola de cada pessoa fica abananada e a pessoa tem que redefinir a sua bússola e perceber que não é mandar a bússola às ortigas, não é isso. Não. É que eles têm uma lógica e uma ordem de valores que tem a sua historicidade, que tem a sua razão de ser, que tem a sua explicação e origem ao longo do tempo, e que funciona para aquela comunidade, para aquela sociedade funciona melhor assim. Sem dúvida. E dá inclusivamente resultados que podem ser esteticamente apreciados ou que podem ser filosoficamente refletidos e que nós ganhamos muito mais com essa apreciação do que com andar a apontar o dedo a dizer não, o Japão é tão esquisito, ou é tão estranho, ou é tão tarado, ou é tão isto. Não, não vale a pena ir por aí. Não crescemos a fazer isso. Eu costumava dizer que, aliás, até há um livro, e é um livro interessante que eu também li antes de ir para o Japão, que acho que é O Japão é um Lugar Estranho. Ah, sim. E eu dizia, costumava dizer, o Japão não é um lugar estranho. Estranho é o lugar de onde eu vim. Pois. Eu fazia assim uma espécie de desconstrução, porque na realidade não é estranho. O Japão não é estranho, não é, quer dizer, estranho, a estranheza em termos culturais existe, mas não funciona, porque tem, como dizes, tem razões históricas, culturais, que explicam aquela norma, que explicam aquele comportamento, que explicam aquele padrão e conforme funciona, quer dizer, e nós como estrangeiros naquele país, a nossa herança cultural está sempre presente. Eu acho que as pessoas, por muito que vivam na Ásia, eu conheci pessoas que estão lá a viver há 40 anos, mas a ideia que me dá é que nunca são totalmente japoneses, não vão conseguir, podem usar todo o tipo de kimonos e fazer todo o tipo de rituais. Até acho que é contraproducente, sabes? Porque do ponto de vista até dos japoneses, como é que eu ia dizer isto? É um bocado estar a explicar o outro pelo outro lado. Eu acho que para os japoneses é quase insultuoso uma outra pessoa estar a negar as suas origens. Eles respeitam menos uma pessoa que nega o que é. É verdade.
Porque eu pensava, mas tu nem respeito pelo teu próprio país e pela tua própria nacionalidade tens. Estás a tentar ser uma coisa que não és. Isso não faz os japoneses sentirem que podem confiar naquela pessoa, antes pelo contrário, acho eu. Então eu acho que nunca é uma boa estratégia tentar ser japonês. Cada um Eu também concordo. que é. Eu tenho tido muito melhores resultados a relacionar-me com os japoneses, sendo a menina mais latina que existe. Claro, Portanto, a minha porque... latinidade é uma coisa unapologetically, ou seja, eu não tenho que pedir desculpas pela minha latinidade, assumo-a plenamente, e normalmente é isso que me dá respeito junto dos japoneses, não o contrário. E se tivermos que ser os bárbaros do Sul, vamos ser sempre os bárbaros do Sul. Sim, quer dizer, assim, não... claro que eu vou conhecer os códigos de comportamento que não ferem suscetibilidades, que correspondem à boa educação dentro daquele padrão. Mas quando eu digo latinidade, estou a dizer afabilidade, por exemplo, aquela coisa do caloroso, da afabilidade, do querer tocar nas pessoas, eu respeito o espaço delas, mas se aquela pessoa deixar ser abraçada, eu abraço. Sim, eu percebo. Esse tipo de coisas assim, ou seja, não estar a negar, dar-me bem, porque é natural quando se está lá no Japão conhecer, por exemplo, brasileiros, mexicanos, peruanos, todo o resto dos outros latinos todos, não é? Toda a gente que fala português e espanhol acaba por se encontrar. Sem dúvida. Sobretudo numa cidade como Kyoto, que tem muitos estrangeiros residentes permanentes. Sim, E nós, muito rapidamente, começamos a encontrar as outras comunidades todas que falam português e espanhol. E nas pessoas que eu vi fazerem coisas como não, eu não me vou relacionar com estes, eu vou tentar só relacionar-me com japonesas. Essas foram as que se deram menos bem. Porque os japoneses acham muito estranho essa atitude. Claro, porque eles são um povo extremamente curioso e aberto às outras culturas, embora tenham estado séculos, como nós sabemos, isso seria outra conversa, fechados, mas são um povo extremamente curioso, eu senti, e eram curiosos também em relação à minha identidade, àquilo que eu sou. E, além de mais, Portugal tem uma história comum muito interessante com o Japão. Fomos os primeiros olhos em bico que eles viram. não viram outros antes de nós. E esse aspecto é importantíssimo, quer dizer, não negar a identidade e a cultura, sem dúvida. E quando estavas lá em Kyoto, durante aquele tempo todo que tu lá estavas em Kyoto, como tu disseste, por mais ou menos 10 anos, um bocadinho mais de 10 anos, o que é que tu trouxeste das tuas vivências de lá para cá, que tu sentes que eu sou um Pedro diferente por ter vivido no Japão? Trouxe mais tranquilidade em termos espirituais. Trouxe uma ideia diferente em relação ao mundo, uma percepção do mundo diferente. Relativizo muito mais as coisas. E talvez esteja mais pacificado comigo próprio e com os outros, no sentido em que isso talvez tenha a ver com o budismo e com o shintoísmo também, a ideia de aceitar as coisas, de aprender a aceitar de forma mais ponderada e viver assim. Eu acho que no aspecto espiritual foi talvez o que eu trouxe mais riqueza espiritual, menos uma compreensão melhor da morte também, daquilo que representa a morte, e porque eles têm uma maneira muito mais pacífica, muito mais tenue não é tenue, mas tem uma maneira melhor, falha-me agora alguns termos, mas tem uma maneira melhor de lidar com a morte que nós, quer dizer, de aceitar a passagem pela Terra e o facto de depois voltarmos, de não ter esse peso e esse drama que muitas vezes nós ocidentais temos em relação à existência. Os ocidentais estão cronicamente mal resolvidos em relação à existência e à obsolescência. Basicamente é um conceito traumático na cultura ocidental, que nunca se resolveu desde que mandaram às Ortigas o padrão cristão com o niilismo e não inventaram outro. Portanto, ficaram
vazios literalmente, vazios de resolução desse trauma. E concordo completamente contigo. Acho que é uma coisa que a maneira como cada cultura, civilização, até nacionalidade ou religião e tal, encara a morte é extremamente determinante para a maneira como encara a vida. E o valor da vida e o valor da ação do ser humano sobre a sua realidade. E o Japão tem uma coisa muito própria, que é a única nação, é o único povo do planeta Terra que levou com 2 bombas atómicas em cima. Aliás, é o único povo do planeta Terra que levou com bombas atómicas em cima, ainda por cima levou com 2. Portanto, logo aí temos um povo que sobreviveu ao maior cataclismo da história do planeta Terra. E depois tem outra coisa que é cronicamente assediado pelas forças mais brutais da natureza, sejam eles terremotos, tsunamis ou tufões. Há terremotos noutros sítios, há tufões noutros sítios. Sim, mas ali é uma constante. Mas ali são os 3 e é uma constante mesmo. E são extremamente fortes, porque bate-lhes tudo o que vem do Pacífico. Perdoa-me um parênteses, mas isso molda a identidade deles, exatamente esses aspectos mesmo que eu queria dizer. Isso afeta determinantemente a maneira como se vê a efemeridade da vida. Sim, exatamente. Consequentemente, a preciosidade de cada momento e, consequentemente, a responsabilidade da ação da pessoa na sua realidade, junto de quem rodeia. Sem dúvida. E eu acho que isso são 2 fatores, para além do shintoísmo, para além do budismo, para além da sua própria história, a questão dos fenómenos naturais e a questão da história da bomba atómica. Isso é importantíssimo. E é uma coisa que não é filosófica, é muito prática, vê-se no dia a dia. Sim. Sim. Eu lembro-me exatamente de conversar com alguns japoneses sobre isso e deles me dizerem exatamente isso. Quer dizer, nós temos que estar habituados, temos tantas intempéries, temos tufões, temos terremotos, temos desastres disto e daquilo, que temos que conviver de outra forma com estas questões com a vida. E isso está presente na forma como eles lidam, na forma como constroem a sua racionalidade, mas também na forma como organizam a sociedade toda. E eu lembro, eles constroem, neste caso, no aspecto físico, a construção civil é muito rápida. Sim. É rápida. Eu lembro-me de andar a passear, muitas vezes no bairro onde vivia, e de repente, num mês, uma casa estava construída. Isto em Portugal, alto lá que o empreiteiro levava isto por 2 anos. E também a própria casa é efêmera, ou seja, as coisas já são feitas para poderem ser desmontadas facilmente. Para poderem cair. Sim. E é natural que caiam. E se caírem não há problema porque erguem-se novamente. Era o que estávamos a falar. E isso é característico daquele povo também. E está também na mitologia deles, não é? Na forma como eles derrotaram os mongóis, como sabes, no século XIII, com o vento. Sim. Veio um bendito de um tufão. E a expressão que nós associamos à Segunda Guerra Mundial, pejorativamente, dos kamikaze. É o contrário, para eles é uma expressão positiva. Kamikaze é uma expressão positiva. Kami, divino, ó Deus. Kaze, vento, portanto é um vento divino. Eu gosto imenso dessa expressão. E pronto, quer dizer, realmente... Há uma série de expressões que se tornaram super populares no Ocidente recentemente. Há a boleia, assim, a surfar uma certa onda de exotismo ou de revisionismo histórico, que são profundamente diversas em relação ao que elas significam em japonês. E eu agora estou-me a rir, porque a minha primeira reação é, olha, outra coisa idiota que apareceu na internet. E depois começo a ver que aquilo está popular e penso, não acredito. Mas porquê? Sério. Portanto, a minha missão é desfazer esses mitos e instruir as pessoas. Então, há uma série delas, estou-me a lembrar. Por exemplo, Motainai é uma delas. Ikigai. Essa tornou-se super popular porque apareceram em uns livros a dizer o que era o Ikigai. E depois eu já estava farta de que aquilo tivesse aquelas interpretações todas erradas e esotéricas. E depois fiz um webinar sobre isso. Não quer dizer que as pessoas tenham que ver, não vejam se não quiserem. Agora está na moda em todo o mundo empresarial português o Kaizen. Pronto, essa também.
O trabalhador português faz Kaizen, não faz Kaizen coisa nenhuma, Kaizen faz os japoneses. Não, é que é impossível implementar o Kaizen fora de uma certa estrutura de pensamento, Claro, de uma certa estrutura claro. de comportamento. Ou seja, é possível implementar o Kaizen, mas há muitas coisas a trabalhar antes disso. Claro. Não é assim um repousadinho que se toma e fica curado dos seus males, não. O fast food, o fast food da cultura é uma realidade problemática. Meus amigos, deixamos aqui a mensagem. A cultura não é fast food, tem que ser digerida com lentidão e saboreada. Não apressem, que só estragam. Pronto, e nessa lógica, uma das coisas que vocês podem digerir lentamente é este catálogo da exposição de fotografia. É um livro em si mesmo, que não tem texto. Nós andamos, só tem aquele texto inicial do Filipe, basicamente. E o São resto mesmo é só fotografia. Portanto, é uma coisa que vocês podem digerir no sentido em são imagens que vos podem acompanhar e constantemente ser redefinidas de acordo com as vossas experiências da cultura japonesa. Porque acreditem, e sobretudo as imagens por serem do Pedro, passa a publicidade, mas por serem muito depuradas, por causa da lógica do preto e branco e tudo, são imagens que significam coisas diferentes ao longo da vossa vida e ao longo da vossa experiência. E vocês vão vendo sempre mais coisas naquela imagem. Quando vocês pensavam que ela era muito simples, não, tem mais qualquer coisa. É verdade. Sim, em geral a arte da fotografia é assim, mas estas por maioria razão. Pronto. E depois de eu acabar de gravar, eu vou deixar aqui no formulário, em baixo, na descrição do vídeo, o formulário para vocês se candidatarem a receber isto nas vossas casinhas. Agora a última pergunta. Tens planos para voltar ao Japão? Gostava imenso de voltar, neste momento para já não. Como te disse há pouco, o plano que eu tinha realmente era levar esta exposição ao Japão, que ainda não consegui. Tenho estado a tentar, nomeadamente em Kyoto, que seduzia-me imenso, que acho que a exposição cumpria-se se fosse mostrada em Kyoto. Gostava de voltar ao Japão, claro, fotografar outros espaços físicos e outros temas, mas neste momento assim não tenho para já um plano, mas gostava de voltar, obviamente, porque uma parte de mim ficou lá e outra parte trouxe. Também é impossível. É impossível não ficarmos contaminados, no bom sentido, por uma experiência de ter vivido. Eu penso no Japão todos os dias, mas isto não tem a ver com... Eu não sou um obsessivo da comida japonesa, nem ando aqui nessas questões, mas a imagem do Japão e aquilo que eu vi ocupa a minha mente diariamente. Há uma parte importante de mim que foi alterada no meu modo de pensar, no meu modo de ser. Isso é o mais importante, é as nossas experiências transformarem-nos por dentro. Sem dúvida, Inês. E plantarem a sementinha da curiosidade de alguma coisa. E depois essa sementinha vai crescendo. E já não dá para ela e já temos uma floresta inteira cá dentro. Olha, foi muito, muito bom falar contigo, Pedro. Muito Espero obrigado, que as pessoas Inês. respondam aqui ao desafio para nós termos uma grande responder. circulação deste vídeo. Depois também te vou pedir que me mandes, pode ser mesmo por mensagem, que eu acrescento na descrição do vídeo, os contactos que tu queres associados a este vídeo. Tá. Portanto, bem. Se as pessoas que estiverem aí desse lado a ver esta conversa e quiserem falar mais com o Pedro ou saber mais do seu trabalho, podem ir aos comentários aqui em baixo e explorar. Ele não fotografou só o Japão, ele fotografa muita coisa há muito tempo. Portanto, há um leque muito grande de coisas para verem e para saberem mais. Só que aqui, pronto, eu falei mais do Japão. Pronto, e obrigado por teres passado. Muito obrigado, Inês. Epá, meu Deus, falámos tanto tempo. Passou uma hora, pois. Eu tenho a minha cadelinha a chamar por mim já há muito tempo. Pronto. Muitos beijinhos, muito beijinho, obrigada. Inês. Obrigadíssimo. Obrigada a vocês por terem visto. Obrigado a todos. Com licença.